Olá, pessoal! Esse é o canal Cientista de Sofá. E nesse vídeo, vamos explorar a evolução humana, destacando os momentos importantes da história e algumas questões bem profundas, como estas. Qual é a origem humana? O que a ciência sabe até agora? E o que passamos em todos esses anos de evolução? Aqui teremos muita informação e curiosidades incríveis, que você vai gostar de saber. Uma linha do tempo, desde a origem humana, até os dias de hoje. Então, bora aprender! 1. A origem humana remonta a cerca de 6 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos começaram a evoluir na África. Nesse período, a espécie humana passou por muitas mudanças comportamentais e evolutivas. 2. Os primeiros hominídeos, como o Sahelanthropus tchadensis e o Ovorhynchogenesis, eram bípedes, mas ainda tinham cérebros relativamente pequenos. O Australopithecus afarensis, que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos. É conhecido por ter deixado pegadas preservadas em Laisoli, na Tanzânia. 3. O fóssil humano mais antigo já descoberto foi o Sahelanthropus tchadensis, encontrado no Chad em 2001. A análise do DNA antigo de fósseis humanos tem ajudado a reconstruir a história da migração humana e a descobrir parentescos genéticos entre diferentes grupos de humanos. 4. Acredita-se que o gênero Homo tenha surgido há cerca de 2,8 milhões de anos na África, com a espécie habilis. 5. O Homo habilis, que viveu há cerca de 2,5 milhões de anos. Foi o primeiro hominídeo a produzir e usar ferramentas de pedra. 6. O Homo erectus, que viveu há cerca de 2 milhões de anos. Foi a primeira espécie humana a deixar a África e se espalhar para fora da África e se estabelecer em outras partes do mundo. 7. O Homo neanderthalensis, que viveu na Europa e na Ásia há cerca de 400 mil a 40 mil anos, tinha uma estrutura corporal adaptada para o frio e também era capaz de produzir ferramentas sofisticadas. 8. Os primeiros membros da espécie Homo sapiens surgiram na África há cerca de 300 mil anos, o surgimento da espécie Homo sapiens foi um marco importante na história da evolução humana. Acredita-se que os primeiros Homo sapiens saíram da África por volta de 70 mil anos. E daí se espalharam por todo o mundo. 9. Ao longo desses últimos 6 milhões de anos, a Terra passou por várias mudanças climáticas significativas, incluindo períodos de aquecimento e resfriamento. Essas mudanças climáticas tiveram um grande impacto na disponibilidade de alimentos e no habitat de nossos ancestrais, o que levou a mudanças comportamentais na busca por alimentos e na migração para novas áreas. 10. As glaciações, ou períodos de resfriamento global, também tiveram um impacto significativo na evolução humana, especialmente durante os últimos 2,5 milhões de anos. Durante as glaciações, nossos ancestrais tiveram que se adaptar
a condições climáticas extremas, como invernos rigorosos e escassez de alimentos. 11. A atividade vulcânica, terremotos e outras mudanças geológicas tiveram um impacto significativo na evolução humana. Por exemplo, a erupção do Monte Toba há cerca de 74 mil anos pode ter causado um declínio populacional significativo em nossos ancestrais e levado a mudanças comportamentais na busca por recursos escassos. 12. Esses eventos naturais influenciaram significativamente a evolução comportamental dos nossos ancestrais ao longo dos últimos 6 milhões de anos. E muitas das mudanças comportamentais que ocorreram em resposta a esses eventos continuam a influenciar nossa espécie hoje. 13. A origem humana é um tema complexo e fascinante. E a evolução humana é um campo que está sempre em constante evolução e que envolve várias disciplinas, incluindo a biologia, a antropologia, história, a arqueologia, geologia e a genética, e muitas outras. Há ainda muito a ser descoberto e pesquisado sobre a evolução da nossa espécie e o surgimento da diversidade humana. 14. A utilização do fogo pelos hominídeos, há cerca de 1,5 milhões de anos atrás. Foi um dos eventos mais importantes, a habilidade de cozinhar alimentos. Se aquecer e espantar predadores, foi um grande avanço na evolução humana, permitindo que nossos ancestrais obtivessem mais nutrientes e reduzissem o risco de doenças transmitidas por alimentos crus. 15. A dieta dos hominídeos evoluiu ao longo do tempo, passando de uma dieta predominantemente vegetariana, para uma dieta mais variada, com mais proteínas, que incluía carne e alimentos processados, já que o fogo permitiu o cozimento dos alimentos. 16. A capacidade de locomoção, como o bípede permitiu que o Homo sapiens se expandisse por todo o mundo, adaptando-se a diferentes climas e ambientes. 17. A domesticação de cães, estima-se que tenha ocorrido entre 20 mil e 40 mil anos atrás, durante o Paleolítico Superior. Acredita-se que os lobos, ancestrais dos cães, foram atraídos pelos restos de comida, ficando cada vez mais próximos. 18. A domesticação de gatos é um processo mais recente do que a de cães. Acredita-se que os gatos foram domesticados no Oriente Médio por volta de 10 mil anos atrás, durante o início da agricultura. Os gatos foram atraídos pelos roedores, que se alimentavam dos grãos armazenados nas fazendas e assim favorecendo o controle e se tornando cada vez mais dócil. 19. A domesticação de plantas e animais, usados como ferramentas e para alimentação, que ocorreu há cerca de 10 mil anos, marcou o início da Revolução Agrícola e o surgimento das primeiras civilizações humanas, permitindo a criação de assentamentos permanentes e o desenvolvimento de culturas agrícolas. 20. A Revolução Agrícola foi um dos marcos mais importantes para a humanidade, permitindo a produção de alimentos excedentes, o aumento da população e o desenvolvimento de civilizações. 21. Acredita-se que a atividade humana tenha levado à extinção
de várias espécies de animais e plantas. Devido às alterações de ambientes, incluindo mamutes, tigres dentes de sabre e pássaros gigantes. 22. As mudanças climáticas tiveram um papel importante na evolução humana, influenciando a distribuição geográfica das espécies e moldando as características físicas dos hominídeos. 23. A habilidade de criar ferramentas de pedra foi aprimorada ao longo do tempo pelas diferentes espécies do gênero Homo, culminando na criação de ferramentas cada vez mais sofisticadas, como lanças, arcos e flechas. 24. Acredita-se que a evolução da linguagem humana tenha começado há cerca de 100 mil anos atrás, o desenvolvimento da fala e linguagem também foi um passo importante para o sucesso do Homo sapiens, permitindo a transmissão de conhecimento de geração em geração e a criação de sociedades mais organizadas. 25. As plantas etnogênicas, com psicoativos, utilizados para alterar o estado mental. Utilizadas em muitas culturas, para fins religiosos, medicinais e recreativo. Tem sido objeto de estudo e pesquisa por cientistas e etnobotânicos. 26. Os antropólogos e pesquisadores sugerem que o uso dessas plantas enteógenas pode ter tido um papel importante no desenvolvimento de religiões e práticas espirituais em muitas culturas. O tamanho do cérebro humano aumentou significativamente ao longo da evolução, passando de cerca de 500 centímetros cúbicos no Homo habilis para cerca de 1.350 centímetros cúbicos no Homo sapiens. 27. A religião surgiu em muitas culturas pelo mundo, usada como uma forma de explicar o mundo e a existência humana. Teve um papel importante na organização das sociedades antigas. O número de religiões e crenças é vasto e variado, passando de 4.000. Com muitas culturas, apresentando múltiplas tradições religiosas, incluindo tanto quanto as religiões organizadas, quanto práticas espirituais individuais. Por outro lado, a religião também pode ser usada para justificar a violência e o conflito. Ao longo da história, muitas guerras e conflitos foram travados em nome da religião. E grupos extremistas e fundamentalistas muitas vezes usam a religião como justificativa para seus atos de violência. 28. A arte, em suas diversas formas, foi uma expressão fundamental da cultura humana, permitindo a transmissão de ideias e emoções. A origem da arte remonta à pré-história, quando os primeiros seres humanos começaram a criar representações visuais do mundo ao seu redor. Acredita-se que a arte rupestre, que consiste em imagens pintadas ou gravadas em paredes de cavernas, seja a forma mais antiga de arte conhecida. As primeiras formas de arte foram criadas com materiais como carvão, ossos e pigmentos naturais, e foram usadas para representar animais, paisagens e figuras humanas. 29. A descoberta da escrita foi outra revolução na história humana, permitindo a transmissão e armazenamento de conhecimento, padronizado, através do tempo e espaço. 30. A medicina, como disciplina sistemática, começou a se desenvolver na Grécia Antiga,
mas as primeiras práticas médicas foram realizadas por curandeiros e xamãs em tribos pré-históricas. 31. A política, como forma de organização social, surgiu em muitas culturas antigas. Desde as civilizações do Oriente Médio até as sociedades indígenas das Américas. Primeira forma de política surgiu em sociedades tribais, onde um líder ou conselho de líderes tomava decisões em nome do grupo. No entanto, o conceito moderno de política, como uma forma estruturada de governo com instituições e processos formais, tem suas raízes na Grécia Antiga. 32. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, marcou uma mudança radical na maneira como a humanidade produz os bens e se relaciona com a natureza, e gerando mais problemas ambientais. 33. A invenção da imprensa no século XV permitiu a produção em massa de livros e jornais, proporcionando a disseminação da informação em larga escala. 34. O surgimento da ciência moderna no século XVII mudou a maneira como a humanidade entende o mundo. Com a experimentação e observação, substituindo a especulação e dogma. 35. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e durou 4 anos. Teve um impacto devastador na Europa e no mundo, levando a milhões de mortes e mudanças políticas e sociais significativas. 36. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e durou 6 anos. Foi ainda mais destrutiva, resultando em dezenas de milhões de mortes e levando à criação da Organização das Nações Unidas. 37. A Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991, foi um período de tensão política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que afetou as relações internacionais e a política global. 38. A Revolução Digital, que começou na década de 1970. Mudou radicalmente a maneira como a humanidade se comunica, trabalha, se diverte e interage com o mundo. 39. As mudanças climáticas, causada em grande parte pela atividade humana. Geração de resíduos e descartes inadequados no meio ambiente, afetando o planeta de maneiras significativas, levando a desastres naturais. Migração forçada e mudanças na biodiversidade. 40. A globalização, que acelerou na década de 1980, com a criação da internet, está mudando a maneira como a humanidade pensa, se relaciona, produz bens, consome e se organiza social e politicamente. 41. O desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica está mudando a maneira como a humanidade trabalha e vive, levantando a questões éticas e sociais significativas. 42. A pandemia de Covid-19, que começou em 2019, afetou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, mudando a maneira como a humanidade trabalha, socializa e se relaciona. 43. A busca pela exploração e colonização de outros planetas, como Marte, pode ser o próximo grande passo na história humana.
abrindo possibilidades e desafios sem precedentes. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de aprender um pouco sobre evolução humana. E essas curiosidades incríveis. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos, deixem nos comentários abaixo. Não esqueça de deixar seu like e seguir o nosso canal. E para ver mais vídeos interessantes como este, ative o sininho. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.